Primeira carta aos Coríntios 9:25, e diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Sei que temos vários atletas de alta performance aqui em nosso meio, jogadores de vôlei, jogadores de futebol, jogadores do que mais? Pescadores, ciclistas, é mesmo, hein? A palavra está dizendo, o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, numa cidade grega conhecida como Corinto, e ela era uma cidade muito rica naquele tempo. É interessante quando nós tivemos essa oportunidade de visitar a Grécia e esses lugares onde o apóstolo Paulo teve o seu chamado, onde ele cumpriu ali suas pregações, seus ensinamentos, levou a palavra. Você sabia que ainda existem lá os estádios? Tem um estádio na cidade de Éfeso que está lá ainda feito todo de pedra, né, na encosta do morro, para 25 mil pessoas sentadas. Então você pode imaginar como era um jogo naquele tempo. Já na Grécia, nessa época, nesse tempo, havia como se fossem as Olimpíadas, chamados Jogos Istmicos. Eram competições atléticas como as nossas Olimpíadas nos dias de hoje, só que elas aconteciam de 2 em 2 anos. Ali então os atletas se preparavam, se apresentavam na corrida de biga, né, com o cavalo, tinha até competição de música, competição de poesia e competição de atletismo, tinha boxe já naquele tempo, luta greco-romana, e eles faziam esse exercício nessa época. E Paulo agora estava dizendo assim nesse versículo que nós lemos: todos aqueles que competem nos jogos, eles lutam por uma coroa de glória local, uma coroa de glória terrena, uma coroa que vai se acabar a um determinado momento, né? Eu fico imaginando a coroa daquele tempo, aquelas folhinhas assim que coloca do lado, e aí quando o campeão era anunciado, ele ganhava essa coroa. E Paulo estava dizendo isso àquela igreja, que as pessoas têm lutado, têm participado desses jogos, e eles entendiam bem então esse conceito, né, da disciplina atlética. Eles entendiam bem como é que funcionava a questão do hábito diário para se tornar um campeão, o que eles precisavam fazer diariamente para crescer, para ser melhor, para, evoluir. Cada dia eles tinham então esse treinamento, e Paulo agora estava dizendo que eles lutavam por uma coroa, para obter uma coroa que logo perece, mas nós lutamos por uma coroa que dura para sempre. A Bíblia fala sobre a nossa coroa de vida eterna, a coroa da salvação. Todos nós, temos a salvação do Senhor, temos receber essa coroa, de salvação, como a Bíblia nos fala. E nós precisamos, quando nós visitamos a igreja, quando nós visitamos as 7 igrejas, nós vemos as cartas que Jesus deixou, e a maioria, as cartas dizem algo como: aquele que vencer. Você está vencendo? Amém? Nós estamos vencendo. A nossa luta não é contra carne, sangue, mas principados, dominadores do mal, hostes de maldade. E nós estamos vencendo, não na nossa vida só cotidiana, natural, mas também, principalmente, a nossa vida espiritual. Precisamos ter hábitos para vencer, hábitos saudáveis e espirituais, para vencer a nossa luta, que ela é espiritual. Eu ouvi sobre como os atletas se preparam para se manter no topo, e nós temos aqui um exemplo muito familiar, né? Aqui de Boston, o Tom Brady, que ele teve desde 2001, se eu não me engano, quem gosta aí de, o Vitor já falou que no Patriots, né? Aqui jogando pelo Patriots, o New England Patriots, e ele
Então, quantos aqui sabem quantos anéis ele venceu do Super Bowl? Aqui ele venceu, teve 6 e mais um lá na Flórida. E aí eu ouvi sobre como os hábitos dele, a última que ele ganhou, ele tinha 43 anos. Em 2021, ou alguma coisa assim, 2021, isso é, um atleta com 43 anos ainda ser considerado o melhor atleta, um dos melhores, vamos dizer assim, como ele vai ser reconhecido daqui para frente, né, como um dos melhores aí da liga. Isso é, ele teve que ter muitos hábitos saudáveis durante toda a sua vida. Eu vi sobre como ele mantinha, para se manter um atleta de alta performance mesmo com 43 anos, todas as manhãs ele tomava aí o equivalente a 600 ml, a 1 litro de água já ao acordar, como a gente, né? Acorda e toma 600 ml a 1 litro de água todos os dias. A caloria que ele consumia durante o dia era pesada, especialmente ele não poderia passar nem para cima nem para baixo, era exatamente aquilo que determinava, e ele se alimentava então da mesma forma durante 20 anos, se cuidando para ter disciplina, para manter alta performance. O sono dele era de 8 a 9 horas por noite, para ele poder estar descansado, e todos os dias ele continuava a manter o ritmo de treinamento, que não deve ser um treinamento fácil, mas ele mantinha aquele ritmo de treinamento para manter alta performance, para manter o equilíbrio, para continuar no topo, para continuar sendo esse jogador, para vencer em uma coroa que ela é terrena, que ela se passa, daqui a alguns anos só vão dizer, eu acho que existiu. Mas a nossa luta, ela não é por habilidade melhor no nosso dia a dia, para se tornar o melhor, quem sabe, no nosso trabalho. A nossa luta pode ser também nós sermos, sabe, mais disciplinados. Quantos querem ser mais disciplinados aqui? Tomar mais água, pelo menos isso. Isso é, a nossa luta, ela é espiritual. E assim como um atleta, ele faz de tudo para se manter de uma forma saudável e tem hábitos aonde ele deixa de lado algumas coisas para se manter focado, nós também precisamos ter hábitos espirituais saudáveis, aonde nós vamos crescer espiritualmente. Sabe, queridos, nós vemos como Paulo fala e como ele ensina aqui os cristãos, para que eles, se eles quisessem crescer espiritualmente, eles precisavam olhar para esses atletas e dizer: vocês veem esses atletas? O preço que eles pagam, vocês podem ver que eles têm hábitos saudáveis todos os dias, vocês podem ver que eles estão renegando, que eles estão desconsiderando muitas coisas, que eles estão deixando de lado muitas coisas, porque eles estão à busca de uma coroa terrena. Nós estamos também em busca de uma coroa, mas ela é eterna. Então nós precisamos entender que, como Paulo estava dizendo, da mesma forma, aquele que treina para ter essa coroa temporária, nós precisamos ter hábitos para manter a nossa fé fortalecida. A gente não pode ser indisciplinados, ter uma iniquidade na nossa vida diária, e o Senhor nos deixou coisas, e nós precisamos obedecer os princípios que o Senhor nos deixou. Esses dias eu vi uma pesquisa, que a pergunta era a seguinte, eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas a pergunta era a seguinte: qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Mais de 90% da resposta era virar para o lado da cama e pegar o celular para checar as notícias, as informações, as redes sociais, e dali já começa o dia dessa maneira. Você estava dormindo tranquilo, de repente vem uma lanterna nos seus olhos assim pela manhã, e cheio de informação, e ali existem vários tipos de informação boa, informação ruim, informação alegre, informação triste, de guerra, de rumores, sabe? Então, muitas desses hábitos estão prejudicando até mesmo a nossa saúde mental.
estão prejudicando nossas crianças. Você tem duas opções pela manhã. Talvez o celular ele pode servir para você já sair acelerado da cama, como você pode abrir o aplicativo e ler a palavra antes de qualquer outra coisa. Eu uso o celular quando eu acordo, leio pelo menos 4 ou 5 capítulos todos os dias, faço o meu momento de oração. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Você pode acordar um pouquinho mais cedo para ter esse hábito, essa habilidade, para que você possa, treinar a sua vida espiritual. Quantos estão comigo? Amém? A gente pode encontrar tempo, acorda mais cedo, leia as Escrituras todos os dias. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava sendo tentado pelo inimigo no deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. A palavra precisa ser o nosso alimento diário. Quantos de nós temos nos alimentado de reels? Quantos de nós temos nos alimentado de informação, de sites de fofoca? Quantos de nós temos ou então sites de informação, de notícias? Eu lembro uma época que eu estava ainda fazendo faculdade e eu precisava ficar muito tempo na frente do computador, e eu tinha o costume de deixar a televisão ligada assim, não vou falar qual canal, mas era alguma coisa news, e ficava passando as notícias ali o tempo inteiro, e eu comecei a ficar interessado. É bom que enquanto eu trabalho aqui, estou fazendo esses projetos, o meu TCC, mexendo no AutoCAD, eu escuto as notícias. Irmãos, comecei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, de repente, tudo que eu olhava era: será que não vai explodir alguma coisa ali na rua agora? Devem ter ladrão em qualquer lugar aqui. Você já fica meio paranoico, porque eu estava me alimentando de notícias ruins, de notícias terríveis, e tudo virava um mundo de perseguição, porque nós somos aquilo que nós também nos alimentamos. Se você se alimenta da palavra, você vai ser cheio de fé, cheio de ânimo, de salvação, de cura, de transformação. Se você se alimenta de tantas outras coisas, como podemos nos alimentar de murmurações, podemos nos alimentar de dúvidas, podemos nos alimentar de incredulidade, podemos nos alimentar de tantas outras coisas, que é lixo que está entrando dentro. Mas hoje nós estamos aqui com a oportunidade de desenvolver hábitos espirituais saudáveis, para que a gente possa estar forte no dia da tribulação, no dia mau, no dia ruim. E nós sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hábitos, talvez aqui, alguns que eu só anotei, risquei aqui. Sedentarismo, isso não acontece aqui na igreja, glória a Deus por isso. Os nossos irmãos aqui têm feito atividade física regular, porque isso abaixa o estresse, aumenta a autoestima. O que vocês estão rindo? Vamos cuidar do tempo do Espírito, amém? Ter esse tempo para cuidar, sair do sedentarismo. Como é que chama a Aimee quando fica só na frente da televisão? Couch potato. Sair de frente da televisão, buscar hábitos novos. Pessoas que têm talvez dormido pouco, porque muitas vezes o tempinho que tinha para dormir se foi na tela do telefone. Aí você perdeu 2 horas, rasta para cima, e de uma coisa vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e de repente você privou o seu sono, o seu cérebro de descanso, para acordar no outro dia pronto para vencer, para prosperar, para conquistar, porque você perdeu aquele tempo. Quantos estão entendendo essa palavra hoje? E aí a gente fica sobrecarregado de notícia, de informação. Você não precisa saber de tudo. Eu descobri que se uma vez ao dia eu entrar, em um site de informação, eu vou ter notícia que eles vão ficar falando na televisão o dia inteiro, e repetindo o dia inteiro, e repetindo o dia inteiro, e repetindo. Nós precisamos, não vamos agora enterrar nossa cabeça na areia e dizer: não quero mais me envolver com esse mundo, mas às vezes de uma forma
simples você consegue saber tudo o que está acontecendo, que você precisa, mas nós precisamos buscar informação de Deus para a nossa vida, palavras de conhecimento, palavras de vida, palavras de revelação. Quantos querem conhecer a vontade de Deus para a sua vida todos os dias, ouvir a voz do Espírito Santo? As palavras dessa terra são passageiras, elas passam, mas a palavra de Deus é eterna. Eu vi isso sobre como alguém disse, esses dias o pastor José estava aqui dizendo, a palavra, a Bíblia, ela é atual. Quando você lê um jornal hoje, amanhã você vai ler o jornal e diz, isso aqui é velho, já joga no chão. Você lê a palavra hoje, amanhã ela está mais atual do que ontem, e ela vai, todos os dias, porque ela é viva, porque o Espírito Santo fala com você, enquanto você está lendo a palavra de Deus, e traz a você a revelação daquilo que você precisa, para mudar a sua vida, para mudar e transformar a nossa mente, e o Senhor tem transformado mentes aqui, para aquele que deseja pagar o preço, de transformar os hábitos ruins em hábitos saudáveis, principalmente espirituais. Irmãos, muitos de nós têm os hábitos, de alimentação inadequada, mas eu também não vou falar porque não precisa aqui, dietas ricas em açúcar, ultraprocessados, ninguém aqui come nuggets à noite, e está tudo bem, todo açúcar também não. Amém? Estão rindo de novo, irmão? Irmãos, vamos ter hábitos saudáveis. Você pode mudar. Talvez você diga, pastor, mas é tanta coisa, eu estou dormindo pouco, tudo que o Senhor falou aí, eu estou sedentário, não leio a Bíblia, estou viciado na internet, informação de todos os tipos. O que eu faço, pastor? Comece um por vez, comece mudando um hábito por dia, comece buscando o Senhor, o Espírito Santo, que te dê direção, direcionamento, para que você não se esqueça de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Se sabeis essas coisas, João 13:17, Jesus disse isso aos seus discípulos durante a última ceia, depois de ter lavado os pés dos discípulos. Ele estava ali dando algumas instruções a eles, já tinha passado esses anos ensinando, mostrando o que eles deveriam mudar, como deveria ser, e agora Jesus, nesse ato de humildade, fala isso a eles: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, agora vocês já sabem isso, façam. Você já sabe aquilo que você precisa mudar, amém? Então faça. É o Espírito Santo que revela a nós. Eu lembro que uma vez tinha um irmão que ele mudou de cidade, e ele me ligou dizendo: pastor, olha, acabei desviando aqui, não encontrei igreja, desviei dos caminhos, estou com um problema com álcool, estou com um problema com a esposa, estou com um problema com os filhos, olha, eu estou depressivo, faz 2 semanas que eu estou só sem que ninguém fale comigo. E aí ele começava a falar, e de repente, automaticamente, ele mesmo já dizia: eu tenho que parar com isso, né, pastor? Eu tenho que sair do álcool, eu tenho que deixar isso de lado, eu tenho que tratar melhor a minha esposa, né? Eu tenho que pedir perdão para ela por aquelas palavras que eu falei, e se eu conseguir sair da depressão, eu vou sair com as minhas filhas, vou ter esse tempo para ela, né? E eu desse lado aqui, pensando: você sabe qual é o problema e já tem a solução. Jesus estava dizendo a essas pessoas assim: ó, agora você já sabe o que fazer, então faça, just do it. Apenas faça isso, apenas faça. Não fique com o seu coração, sabe, mas um dia. Que dia? Quando vai ser? Quando vai começar? Quando vai mudar? Quando você vai resolver aquela situação? Jesus estava dizendo: bem-aventurado sois se as fizerdes. Jesus estava dizendo tudo que ele ensinou sobre oração, tudo que ele ensinou sobre a palavra, tudo que ele ensinou sobre fé, tudo que ele ensinou sobre comunhão, tudo que ele ensinou sobre os milagres. Ele estava dizendo: agora vocês já sabem, então vão, preguem, ensinem, batizem, corram,
vão em todos os lugares, você já sabe o que tem que fazer, apenas faça. Diga quem está ao seu lado, apenas faça. Apenas faça. Nós temos às vezes a necessidade de estarmos tão acelerados com as coisas, mas busquem em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o primeiro hábito que nós falamos aqui é sobre a oração. Diga comigo, oração. O que é orar sem cessar? Ah, pastor, é alguém que não sai de casa e fica orando o tempo inteiro. Não, aonde você está, você pode estar orando sem cessar. Você sabe quem é a pessoa que você mais conversa durante o dia? É com você mesmo. E o que você tem dito para você? Quem sabe nessa conversa que está dizendo, olha, será que você está fazendo a coisa certa? Será que você saiu do Brasil e você está no caminho certo? Você não devia ter feito isso. Ah, você errou. Olha a palavra que você falou. Ao invés de você ser tão duro com você mesmo, porque você não conversa com o Senhor. Isso é orar sem cessar. Pai, obrigado porque a tua misericórdia vem sobre mim todas as manhãs. Pai, obrigado porque eu sou um filho, uma filha do Deus Altíssimo. Pai, obrigado porque eu sou amado por Ti. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, mesmo nos momentos difíceis. Isso é orar sem cessar. Quando você conversa com o Senhor, mesmo em pensamento, quando você está dirigindo, está trabalhando, você está agradecendo, você está conversando, você está falando com o Senhor. Nós precisamos, diga comigo, orar sem cessar. Segundo, nós já falamos aqui, leitura da palavra. A leitura da palavra, irmãos. Quantos sabem que existe um aplicativo no telefone que você pode baixar a versão da Bíblia que você quer? E você tem aberto esse aplicativo? Se colocar o Facebook do lado dele, qual dos dois você abre mais? Instagram do lado dele, YouTube, Safari, Google Chrome, TikTok, tinha esquecido. Que o seu botãozinho Bíblia Sagrada possa ser mais aberta do que os outros aplicativos. Que você possa acordar pela manhã e ao invés de se perder nas informações inúteis da internet, foque na leitura da palavra. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. A oração é a nossa comunicação com Deus. Eu vou repetir. Oração é a nossa comunicação com Deus. Se você não se comunica, você se perde. Se você não se comunica no seu relacionamento com sua esposa, com seus amigos de trabalho, a oração é a nossa comunicação com o nosso Pai. Se você quer ter hábitos espirituais saudáveis, você precisa ler a palavra, porque ela é pão para as nossas vidas, e você precisa orar sem cessar, porque ela é comunicação. E terceiro e último, Hebreus 10, 25, fala sobre como a igreja, como não devemos deixar de congregar, como é de costume de alguns. Muitos de nós temos agora o hábito, que é um novo hábito que está sendo desenvolvido com o avanço da tecnologia, é o hábito de se isolar. Cada vez mais isolados, cada vez mais querendo o seu canto. Antes a gente ficava naquele tempo de conversa, naquele tempo gostoso de celebração, de amizade. Agora cada um pega o seu telefone e isolamento. Isso tem acontecido também com a igreja. Se isolado, buscado apenas a sua casa, buscado apenas os seus. Eu não quero mais me envolver, eu não quero mais estar juntos. Antes, admoestando-nos uns aos outros. O que é isso? Levantando uns aos outros, conversando uns com os outros, sabe? Provocando o crescimento do outro.
Quantos querem crescer aqui? Assim como ferro afia ferro, um irmão afia o seu irmão. Ah, mas eu não gosto de estar junto, eu não gosto de... Nós precisamos ser desafiados a sair da zona de conforto e a estarmos juntos, a estarmos congregando para um crescimento saudável. Atos 2:42, último versículo, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos ser igreja? Nós precisamos permanecer em oração, permanecer no partir do pão, permanecer na conversa, permanecer no crescimento em todas as áreas. Eu quero falar a você, quem sabe existe algo que você precisa fazer na sua vida. Comece amanhã, comece hoje mesmo. Estava conversando com o irmão Léo ali antes do culto. Ele falava sobre como ontem ele arrumou a garagem lá de casa, da casa dele, né? Diz que ele andou mais dentro de casa do que alguém que anda de bicicleta aí, de tanta coisinha que tinha para resolver. Isso tem coisas que a gente tem que mexer. Falando da garagem, é apenas um exemplo aqui. Precisamos olhar para isso e pedir: Senhor, qual a direção nessa situação? O que eu preciso fazer? 1% por dia. 100 dias você vai fazer 100%. Amém? Quantos desejam ter hábitos espirituais aqui? Mudança de hábito. Eu quero orar por você nessa manhã. Fique sentado mesmo. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser sedentários da fé. Nós não queremos ser pessoas, ó Deus, que não tomam atitudes, decisões, mas nós queremos ter o nosso coração ensinável, Senhor. Queremos ter uma atitude de louvor, uma atitude de adoração a Ti, Senhor, e reconhecer que muitos dos nossos hábitos têm nos afastado de Ti, mas hoje, Senhor, nós queremos mudar esses hábitos para hábitos espirituais saudáveis, ó Pai.